cumprimento os amados com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Que Jesus esteja na sua vida, no seu lar, na sua família. Que Ele possa estar presente na sua vida. Porque a melhor coisa que nós podemos ter nesta terra é a presença de Deus. É incomparável. É muito mais do que o ouro, do que a prata, do que grandes fortunas. Porque a presença de Deus, ela é eterna. Ela é para todo sempre. Mesmo depois que nós descermos à sepultura, se for esta a vontade de Deus, se Jesus não vier antes, todavia, estaremos com Ele na sua presença. Então, eu desejo para você, nesta noite, a presença do Senhor Jesus no seu lar, na vida dos seus filhos, da sua esposa, do seu esposo, dos seus parentes, no seu trabalho, nos seus negócios. A presença do Senhor foi aquilo que Moisés falou para com Deus: se o Senhor não for comigo, nem adianta, que eu não vou sair daqui. Conhecemos um pouco da história, está registrado nos livros do Pentateuco, aonde Deus usa este grande homem de Deus para tirar o seu povo do Egito. E chega um determinado ponto que Deus fala que não iria com ele, mas ele enviaria o anjo para ir com ele na sua frente. Ele falou: se a sua presença não for comigo, nem adianta. Moisés não queria negociar a presença do Senhor. Não negocie a presença do Senhor por nada. Ainda que é difícil, as tentações estão aí todos os dias e batem na nossa porta. Mas o que adianta um homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Aqui é só um momento incomparado com a eternidade. Amém? Então eu desejo a você a presença do Senhor Jesus na sua, na minha e em nossas vidas. Amém? Quero compartilhar aqui com os amados uma tragédia que aconteceu por esses dias, que trouxe uma grande comoção no mundo inteiro. É difícil até de falar, porque é algo estarrecedor, coisas que mexem com os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas faculdades mentais, não é verdade? A respeito deste jovem que, infelizmente, matou toda a família, o pai, a mãe, o seu irmão. Segundo o que foi falado, porque os seus pais o proibiram dele viajar para encontrar essa namorada ou alguém que ele conheceu, segundo o que é falado nas mídias. Mas algo chocante, porque não passa na nossa cabeça o filho, nós que somos pais, ou até mesmo aqueles que não são, tem esse senso de saber que é família, e mesmo que não fosse, muito mais ainda sendo tirar a vida de seres de uma forma tão brutal, tão fria, que não sei nem usar a palavra para tal coisa, porque é difícil até da gente pensar em tal barbaridade, de ser um jovem fazer tal loucura, né? Tal coisa, que é tirar a vida dos seus próprios pais, aqueles que colocaram
colocaram ele abaixo de Deus no mundo. E vê agora essa situação toda, né, que mexeu o país, o mundo todo, né? Triste, né? Porque a base de nós, seres humanos, quando chegamos aqui nessa terra, é a família, é o pai, a mãe. E agora ele não tem nem mais o pai e nem a mãe, o pior, de saber que ele fez isso tudo. Eu não sei o que se passa na cabeça dele, né? De mexer com os nossos pensamentos, né? Para procurar entender, porque dá para perceber que eram pais presentes, amorosos, tinha um filho caçula. Dá para ver no olhar deles, que pelos vídeos, né, que circulam, que eles tinham alegria, tanto ele como o pai, a mãe, os filhos, que essa coisa que aconteceu, né, que é triste, né, é muito triste, e que isso demonstra como o ser humano precisa da presença de Deus, como nós precisamos da presença de Deus, porque nós somos capazes de coisas que até nós mesmos desconhecemos. Paulo fala que aquele que pensa estar de pé, use para que não caia. Nós temos que ter cuidado, porque dentro de nós há um cordeiro, mas também há um leão. Vivemos uma natureza caída, que podemos cometer atrocidade, loucura, coisas que muitas das vezes, se não vigiarmos, não temos o controle. Talvez esse jovem, podemos pensar assim, talvez num calor de uma discussão, pode ser essa hipótese sim, e de repente o pai falou algo, ele não aceitou a mãe, e ele teve aquele momento de loucura. É óbvio que nada disso justifica, são os pais dele, aqueles que colocaram ele no mundo. Não é fácil digerir tal atrocidade, mas nós também estamos no final, na reta final dos tempos. Jesus fala isso na sua palavra, quando ele fala que haveria fome, guerra, filho contra pai, pai contra os filhos, irmão contra irmão, tudo bíblico. Jesus já falava isso lá atrás, coisas que nós estamos vivendo hoje que, e detalhe, matou por uma coisa fútil, porque ele como jovem, quantas meninas talvez ele ia namorar, podemos pensar assim, né? E como um jovem, quem não já foi jovem sabe, a gente acha que vai ser aquela primeira ali, e às vezes não é a primeira que o rapaz vai fazer, formar uma família. E de repente essa atrocidade, essa loucura, quantas loucuras nós vemos no mundo por coisas fúteis, mortes que poderiam ser evitadas, porque ambos os lados não recuaram. Essa guerra que está acontecendo lá no Oriente Médio, ainda que ela seja bíblica, aí você lê a história de Israel, é bíblico, é o relógio de Deus, a nação de Israel, mostrando que Jesus está às portas. Mas se você colocar do ponto de vista humano, você vê que são guerras por causa da ambição do homem, de querer ter o poder, de mostrar que eu é que mando, eu é que dou as ordens, quem sabe sou eu. E nós, seres humanos, nós não queremos ouvir isso, mas é verdade.
nós queremos mandar, achamos que podemos e somos alguma coisa quando não somos nada. Tantas pessoas que se sentiam e hoje elas estão em cima de uma cama com câncer e ela vê que ela não é nada. É falta de reconhecimento, é falta de olhar para si mesmo e ver que nós somos pó e cinza. Quantas mortes por causa dessa guerra. Vi uma reportagem que os iranianos estão fugindo da nação por causa dos bombardeios. É os dois lados. Mas isso tudo é os sinais da vida de Cristo. Mas quantas mortes, quantas famílias, quantos pais, mães, filhos perdem o seu ente querido? Quanta dor, quanto sofrimento. Porque o homem não quer reconhecer que ele é pó, que ele é cinza. E não querem reconhecer Jesus como Salvador, como Messias, que veio nos dar a oportunidade de ter uma vida eterna com Ele, nas mansões celestiais que já foram criadas, que já foram feitas por Deus, a nova Jerusalém, como descreve lá em Apocalipse, que não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá guerra, não haverá o mar, não haverá divisões. Será o único povo adorando o único Deus. Esse é o propósito de Deus na vida da humanidade. Aquilo que Deus queria fazer com Israel lá atrás, mas por causa do pecado que entrou no mundo, nós resistimos. Nós queremos impor as nossas vontades. E as pessoas não querem descer. Elas não querem reconhecer que ela não é nada. Ninguém é nada diante de Deus. Por mais poder que você tenha nessa terra, você continua sendo nada. Continua sendo pó e cinza. Quantas pessoas estão agora em cima de uma cama e ela daria todo o seu ouro, toda a sua prata para poder ser salva dessa doença, que é o câncer e tantas outras mais. Quantas pessoas já partiram nessa terra porque não reconheceram e não viram que eles não são nada. Mas mesmo assim, o homem resiste a Deus. Se Deus não intervir, como diz o apóstolo Paulo, quando ele fala aos Efésios, dizendo que nós estávamos mortos em pecados e delitos, Ele que nos deu vida. É Ele. Se Ele não salvar, se Ele não vir com a sua graça, o homem ele segue ao abismo de uma forma sem limite. Porque nós, seres humanos, não temos limite. Eu vi esse caso dessa menina também, que caiu nesse vulcão. O que ela foi fazer ali? Era necessário ela arriscar a própria vida dela por tal coisa? Quantas coisas que nós fazemos que Salomão nos deixou para nós dizendo que há caminhos que para o homem parece ser bom, mas no final é caminho de morte. Mas às vezes nós não pensamos, não refletimos, não calculamos, não pensamos se aquilo ali é necessário.
quantas coisas que poderiam ser evitadas por nós, se nós refletíssemos, antes de falarmos, antes de agirmos, antes de tomar qualquer atitude, nós pudéssemos contar um pouco, de 1 a 10, a 20, a 50, não sei, antes de tomar qualquer decisão. Eu falo para mim, eu falo para você, eu falo para nós, porque ninguém está isento disso. Não tem bom, nem Jesus quis esse título. Quando aquele jovem rico chegou para ele, bom mestre, e Jesus falou, por que me chamas de bom? Bom é só um Deus. Jesus era bom, ele mostra isso nas suas obras, nas suas ações, mas mesmo ele sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus quando ele estava aqui, ele teve um cuidado, porque o orgulho é sutil. Até a forma de dizermos que não temos orgulho já demonstra que nós temos. Então Jesus fala, por que me chamas de bom? Nem Jesus quis esse título. E quantos de nós queremos ter esse título de bom? Nós não somos bons. Nós somos maus. Essa é a verdade que você e eu não queremos ouvir. Somos maus. Mal. E a prova disso tudo é que todo dia nós nos deparamos com esse tipo de notícia e tantas outras mais, que a gente vê que o homem, o ser humano, precisa do seu Criador. Tudo isso porque o ser humano quer viver da sua maneira. Eu é que sei, quem manda na minha vida sou eu. Ninguém tem o direito de falar como eu devo viver. É verdade. Deus nos deu esse livre arbítrio, que muitas das vezes só nos leva a fazer aquilo que nós mesmos depois vamos nos arrepender de coisas e atitudes e palavras e etc. que tomamos. Mas quantos têm a oportunidade de pedir a Deus, Senhor, como Davi, no Salmo 51, depois da loucura que ele comete, que foi matar o próprio soldado dele para ficar com a mulher, um soldado que era fiel, mas ele na sua loucura, na sua cegueira espiritual, emocional, ele faz tudo aquilo. E lá na frente, quando o profeta vem falar para ele, tu fizeste isso, na cara dele. Daí em diante, Deus inspira ele e ele cria um dos maiores salmos, que é o Salmo 51, aonde diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Como nós, como eu, como você, precisamos pedir a Deus todos os dias, Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Todo dia o mal vem sobre nós e em nós. Todo dia há uma luta, há um embate dessa carne que é inclinada para o mal e do Espírito de Deus que faz a gente olhar para nós mesmos e ver o quanto nós precisamos mudar, o quanto nós precisamos se voltar a Deus e pedir perdão dos nossos pecados, porque pecamos até quando falamos que não pecamos. Porque o próprio salmista, ele declara, em iniquidade fui formado, e em pecado concebeu minha mãe. Todos nós somos pecadores. Todos nós. Só que alguns reconhecem, outros não.
mas todos, reconhecendo ou não, somos pecadores. Essa que é a verdade. Uma vez Jesus pregando sobre o reino, os fariseus sempre perseguindo ele falou: se vós não creres em mim, nem naquele que me enviou, e nem nas obras que eu faço, porque eu não faço de mim mesmo, mas é o Pai que me enviou, morrereis dos seus próprios pecados. Se você, se eu não reconhecermos que somos pecadores, nós morreremos dos nossos próprios pecados. Essa que é a verdade. Mas nós não queremos ouvir isso, porque nós queremos ser chamados de bom. Talvez eu esteja falando com pessoas que elas fazem caridade, ela ajude o seu próximo. Isso é bom, é? Mas isso não quer dizer que você é bom. Não no ponto de vista de Deus. Quem dera se eu fizesse uma caridade, uma ação generosa, piedosa, e isso me trouxesse diante de Deus e me trazesse aprovação. Não, porque é um dever meu, um dever seu ajudar o nosso próximo. Mas isso não quer dizer que nós sejamos bons, o mal ainda está aí. Por mais caridade que façamos, por mais ajuda, continuamos sendo mal. Enquanto vivermos nessa terra, com este corpo aqui, fadado ao pecado, ao erro, continuamos sendo mal. Esse homem que é admirado no Antigo Testamento, da Antiga Aliança, Moisés, a palavra de Deus diz que não houve homem mais manso do que Moisés. Mas Deus um dia dá uma ordem para ele. Depois de muita rebeldia do povo, após 40 anos, o povo reclama, porque estavam com sede. E depois de ver tanta provisão de Deus, de ver tantos milagres, prodígios, a abertura do Mar Vermelho, Deus acabando com uma única vez os seus inimigos, lá na frente, o povo parece que esquece, dá uma amnésia, porque é assim, parece que dá uma amnésia na gente, e a gente esquece de toda a bondade de Deus, e eles começam a reclamar, e Moisés fica aperreado com aquilo, e vai falar com Deus, e Deus dá uma ordem a Moisés: coloca a congregação diante de ti e pega o teu cajado e fala a rocha. Dessa vez Deus não mandou ele tocar e bater na rocha como de outras vezes. Dessa vez ele mandou falar a rocha. Ele irado, como é o ser humano, como é fácil se irar, como é fácil ter raiva, ira. Ele pega o cajado e bate e fala: podereis sair água dessa rocha? Pá! A palavra de Deus diz, lá em Êxodo ou em Números, fala que Deus não gostou dessa atitude de Moisés. Deus viu uma rebeldia no coração dele. Mas você entenda que a palavra de Deus diz que não houve um homem igual a Moisés no seu tempo de mansidão, humildade. As características de Moisés, mas Moisés agora faz aquilo que Deus não mandou ele fazer da forma que ele queria fazer. Isso demonstra que nós somos assim, somos mal, carregamos um leão e um cordeiro dentro de nós. Tem hora que é o cordeiro que funciona, mas tem hora que é o leão. É
quem nós temos alimentado. Cordeiro ou leão? E eu quero compartilhar aqui uma palavra, que eu já falei muito, a respeito. Mateus capítulo 10, que diz assim, no versículo 34, não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Quem toda a vida perder, a vida por minha causa achá-la-á. Coisas difíceis que Jesus fala aqui. Não pensei que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Jesus vem falando aqui que ele vem trazer espada, ele vem trazer divisão. Ele vem colocar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim o inimigo do homem serão da sua própria casa. Como assim? Por causa do Evangelho de Cristo. Por causa do amor de Cristo. Por causa dos seus princípios. Porque, como eu tinha falado, nós queremos viver a nossa maneira. Nós queremos viver do nosso jeito. E Jesus aqui vem falando que o inimigo, os maiores inimigos nossos é da nossa própria casa. Porque ele vem causar essa divisão. Quantas pessoas estão no seio da sua família, por ela professar que ela segue Jesus, o preço que ela paga, por ela renunciar o mundo, o estilo do mundo, aquilo que o mundo prega todo dia, as suas filosofias, que o mundo prega nas mídias como a coisa mais certa, segundo a visão deles, neste mundo fracassado, caído, a ponto de o apóstolo João dizer lá nas suas cartas, 1 de João, se não me falha a memória, 5,19, que todo mundo jaz no maligno. O sistema deste mundo, quem governa é Satanás. Ele que manda as cartas. Ele que dá as cartas. E muitos o obedecem. Quando a pessoa fala assim, eu vou deixar de viver a minha vida, a minha mocidade, a minha juventude, seja qual for a sua idade, para servir a Jesus? Não. O Jesus dos crentes, dos habitolados, dos fanáticos, dos loucos? Não. Quem sabe quando tiver meus 50, 60, 70 anos, bem gagá, bem velhinho, eu venho a servi-lo. É assim que muitos pensam. E é isso que Satanás o tempo todo prega nos ouvidos das pessoas. Vai perder a sua vida. Vai deixar de viver a sua vida para viver enfurnado, buscando a Deus, servir a Deus.
trabalhando para Deus, evangelizando, pregando a sua palavra, falando do seu amor. A vida vai passar e você não vai viver. É isso que nós ouvimos o tempo todo. E essa é a propaganda que as mídias jogam. E as pessoas, elas procuram o corpo perfeito, a aparência perfeita, a posição social, elas procuram o título. E tantas outras coisas, como se para ela fosse tudo. E Jesus entregando aqui, aquele que não amar mais a mim do que seu pai, sua mãe, aqueles que não perderem a sua vida, não renunciar a sua vida neste mundo tão fútil e tão vão, que as pessoas morrem por causa de coisas que não têm lógica, acabam com a vida das outras por coisas fúteis. E Jesus fala: aqueles que não pegarem a sua cruz e vir após mim e não me seguir, não é digno de mim. Aquele que não me amar mais do que seu pai e sua mãe. No sentido de trazer espada, ele fala nisso, porque ele causa divisão. Quantas famílias hoje são divididas porque pessoas professam o nome de Jesus? Jesus fala que os maiores inimigos nossos são os que estão na nossa casa. Jesus mesmo falou que ele não pôde fazer muitos milagres em Nazaré, onde ele foi criado, porque nem sua família e nem aqueles que conheciam ele diziam: ele é o carpinteiro, filho de José, filho de Maria, irmão de Tiago. Mas certa vez Jesus estava pregando e uma das pessoas chegou para ele e falou: a sua família está aí fora te esperando. E Jesus virou para aqueles que estavam ouvindo e falou: a minha família são esses aqui, aqueles que ouvem a minha palavra e praticam, esses são a minha família. Essa é a divisão que o reino dos céus vem trazer. Ele vem colocar diante de cada ser humano dois caminhos: o caminho do reino de Deus e o caminho das trevas. E quantos não são compreendidos nos seus lares, talvez pelos seus pais, pelos seus filhos, dos seus parentes, dos seus familiares, por causa do Evangelho de Cristo, que vem trazer espada nessa terra, vem causar divisão nesse sentido. Porque não querem também ouvir a palavra. Quantos não ouviram a palavra quando Jesus esteve aqui nessa terra? Jesus o tempo todo estava pregando, ensinando e falando a respeito do reino dos céus. E até hoje nós somos assim. Não queremos ouvir a respeito do reino dos céus. Queremos ouvir as nossas ideias, as nossas filosofias, os nossos pareceres, os nossos pontos de vista. Mas não queremos ouvir sobre o ponto de vista do Senhor Jesus, porque é o único que tem a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, como Ele mesmo fala na sua palavra, se não for através dEle. Não é sobre o que eu penso, não é sobre o que você pensa, não é sobre as minhas ideias, sobre as minhas experiências, não, é sobre Jesus. Sobre o que ele ensinou nos 4 evangelhos e deixou para nós. E nós ignoramos isso. E muitos ignoram isso a vida toda, até a sua morte.
e morrem, e vai para o Hades, vai para o inferno, porque ignoraram. E é isso tudo que o diabo quer, que você ignore. O diabo o tempo todo vai dizer para você: você é senhor de si mesmo, você é seu Deus, o seu dinheiro, a sua empresa, o seu cargo, a sua posição, o seu curso acadêmico. Você é senhor de si mesmo. Foi assim que Lúcifer caiu, quando diz a palavra de Deus que ele fala: serei semelhante ao Altíssimo. Quem pode ser semelhante ao Altíssimo? Quem? Nós, miseráveis pecadores, sujos pelo pecado que entrou através dos nossos pais, e por causa desse pecado que assola toda a terra, todo mal há na terra por causa do pecado, e todo mal há na terra porque o pecado está no coração do homem. Toda atrocidade, todo mal que está acontecendo na terra é por causa do pecado que está no homem, no seu coração. E muitos não querem reconhecer isso. E vai até o fim da sua vida. E lá no final, ele vai ver como aquele rico que estava no Hades, erguendo os olhos, ele viu que estava em grande tormenta. E Lázaro estava no seio de Abraão. Ali já era tarde. A verdade é, triste de dizer, mas muitos vão acordar quando estiver ali. Ali, a única coisa que tem ali é choro, ranger de dentes. E ali é onde mais o homem vai orar. Mas ali não tem a presença de Deus. Não tem. Porque além do sofrimento, a coisa pior que o homem não consegue viver é sem a presença de Deus. Porque sem a presença de Deus, tudo está morto. Por isso que Moisés falou: se a tua presença não vier conosco, não for conosco, não adianta, que nós não sairemos daqui. E lá no Hades, no inferno, não vai ter a presença de Deus. Densas trevas, como diz o próprio Senhor Jesus no seu Evangelho, onde o bicho não morre e o fogo não apaga, e ranger de dentes, lugar de tristeza, de dor, de choro, de angústia. E esse rico foi para lá, porque ele confiava nos seus bens, no seu tesouro, na sua posição acadêmica, social, eclesiástica, etc. Que no final da história não salvou ele, pelo contrário, levou ele a essa situação. Muitas das vezes Deus nos poupa de riqueza, do ouro e da prata, para não nos perder. Essa que é a verdade, porque a riqueza também é dom de Deus, e Ele dá a quem Ele quiser. Ele deu a Salomão, que não fez nada. Quem fez foi o seu pai Davi, que juntou ouro e prata, os despojos, quando Davi conquistou vários reinos, países, através da guerra. E ele separou para a construção do templo. Salomão construiu. Salomão não fez nada. Ele apenas sacrificou a Deus, e Deus se agradou e pareceu para ele e falou: tudo que tu me pedires, eu te darei. Ele falou: Senhor, me dá sabedoria para conduzir o teu povo como meu pai conduziu. E Deus se agradou nesse pedido de
de Salomão e falou: por não ter pedido a morte dos seus inimigos, e nem ouro nem prata, eu farei de ti um rei como nunca houve nesta terra. Salomão não fez nada, só sacrificou para Deus. E Deus se agradou do seu sacrifício. Que Deus venha se agradar dos nossos sacrifícios, mas não um sacrifício de tolo, aonde muitos de nós se sacrificamos para o homem, para agradar o homem, mas não agradamos o Criador. Quantos agradam ao homem, faz pelo homem, e quando Deus olha para o coração do homem, vê, ele fez tudo aquilo ali, mas ele não fez para mim. Como Saul, tudo que Saul fazia é para a glória dele próprio. Como Herodes, que não deu glória a Deus e foi comido de bicho vivo. Quantas pessoas estão sacrificando, mas não para Deus. Quando Jesus fala aqui, e quem não tomar sua cruz e venha após mim, não é digno de mim. Tomar a sua cruz, porque todos nós temos uma cruz para carregar, não igual a de Jesus. A de Jesus foi a única. Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Por mais cruz que nós viemos carregar nesta vida, nós nunca vamos carregar a cruz que Jesus levou. E quem achar a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perder a vida por minha causa, achá-la-á. Perder a vida. Foi o que eu estava falando aqui antes. Deixar de ir para certos lugares, fazer certas coisas que vai levar você ao pecado, à tristeza da alma, desagradar a Deus, renunciar. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil para ninguém que quer servir a Jesus, porque as coisas do reino de Deus é contramão às coisas do mundo. O mundo fala odeia, Jesus fala perdoa. O mundo fala mata, Jesus fala dá vida. O mundo fala não perdoa, Jesus fala perdoa. É o contrário. Dar a vida para Jesus, seguir a Ele como Daniel seguiu, serviu, como José no Egito serviu, e quantos outros há referências na Bíblia. Homens que se dedicaram, homens também que foram chamados na sua velhice, como Abraão, que era de Ur dos Caldeus, era idólatra, pagão, e Deus chamou ele já na sua velhice, como Pedro, os apóstolos, como Moisés, que foi chamado já na sua velhice. E Jesus te chama. Jesus te chama. Em todo tempo, Jesus tem te chamado. A vida passou e Jesus tem te chamado. Esse ator, Denzel Washington, ele fala que desde a mocidade dele, a mãe dele, como cristã, orava por ele. Ele sentiu o chamado de Deus. Há pouco tempo atrás, ele confessou Jesus Cristo como seu Salvador. E hoje ele é um pastor. E quantos Jesus tem chamado? E Deus é tão bom, tão maravilhoso, tão misericordioso, que deixa a pessoa viver a vida dela, como Moisés viveu, como Pedro e tantos outros mais, e chamam ela na segunda idade. Outros na terceira idade, mas chama. E se você sente esse chamado, é hora de voltar para Ele, de atender esse chamado que Deus tem contigo. A palavra de Deus diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem.
colocou a eternidade em nossos corações. Porque Deus quer viver conosco na Nova Jerusalém. Você vê que nós estamos indo para o final. Olha essa guerra, tantas coisas estão acontecendo. A qualquer momento Jesus vai voltar. Garanta a salvação da sua alma enquanto é dia, porque a noite virá, a morte virá e nós não podemos fazer nada. Decida por Cristo ainda hoje, agora. Renuncie este mundo, as ilusões, as distrações, porque no final das contas, nada disso vai salvar a nossa alma. A sua posição, o seu dinheiro, a sua família, os seus colegas, amigos, entre aspas, não vão salvar a sua alma. Esse rico estava lá e está lá até hoje. A maior riqueza que nós podemos ter é a salvação da nossa alma. E quantos estão desprezando, jogando fora essa grande oportunidade que Deus nos dá através do Senhor Jesus, que veio a esta terra para morrer pelos nossos pecados e para nos dar a vida eterna. Receba essa palavra e que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em nossos corações. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossas vidas, em nosso lar. Amém.